Eu acho que a criança, até os 6 anos, elas precisam brincar, né? Elas precisam vivenciar, elas precisam brincar de massinha, explorar, elas precisam se relacionar com adultos, com crianças. E quando elas ficam expostas em frente a uma tela, são tantos estímulos que elas recebem e que aí depois nada, não tem nenhuma outra atividade, nenhuma outra demanda que vai favorecer tanto estímulo como Que se a compare. tela. Exato, sabe? Porque eu acho que a produção, né, de dopamina, que a gente diz quando está em frente à tela, vai lá no ápice. E aí, quando a criança sai da frente da tela, é tão difícil que aquele nível de dopamina se iguale e que daí nada a criança ache legal. E com isso a criança fica desestimulada, né? Não consegue prestar atenção, fica muito ansiosa, muitas vezes irritada, porque daí começa a se tornar um ciclo, né? Aquilo. Então a tela tá ali, tá gerando algum prazer de certa forma, e daí depois, vamos jogar uma bola, por exemplo. Não quer voltar pra tela. E o adulto, os pais não conseguem entender que isso tá fazendo mal e acabam dando mais tela ainda. Eu acho que vai muito por esse caminho. Porque se torna quase como se fosse um ciclo, né? Então, isso acaba vivenciando todos os dias e isso vai se intensificando, né? A Ká trouxe com relação às crianças menores, mas os adolescentes também, de forma geral, a gente vê isso, o uso extremo e excessivo dentro do ambiente escolar e acredito que na escola, tanto na escola quanto em casa também, né? Então, isso vai aumentando a frequência e vai ficando, né, um looping, né? Porque isso vai substituindo muitas coisas, né? Vai substituindo as conversas presenciais, vai substituindo o contato físico com as outras pessoas, né? O brincar, né? O se relacionar, né? Então, a gente percebe que isso envolve todos, né? O ciclo de desenvolvimento das crianças de forma geral, né? E é muito interessante isso, porque assim, até para um adulto, porque essa questão do uso de telas é uma coisa que incomoda os adultos também. Sim. E mesmo a gente tendo essa consciência, já é difícil parar de mexer. Imagine para uma criança que tá em fase de desenvolvimento, que ainda não tem essa consciência de que isso pode afetar, né, o desenvolvimento dela. E gera até uma dependência, assim. E muitas vezes não é por mal que a mãe coloca a criança na frente, dá um celular, dá um iPad. Às vezes é a necessidade, né? Tá cozinhando, tá fazendo Rede de alguma apoio. coisa. Sim. E precisa daquilo. Até tem uma médica que diz que a televisão, a tela é uma babá. Né? Então a mãe precisa daquilo naquele momento e acaba dando a tela, né? E a criança vai entrando naquele ciclo e quer mais e mais, e pode ver assim, os pequenos quando estão com o celular, eles não piscam, né, assim, você fica na frente da televisão, você tenta chamar atenção para uma outra coisa e não, nada supre aquilo, né, então é complicado. Não, e cada vez fica mais intenso, né? Então, a gente percebe que cada momento que isso passa, cada vez fica muito, muito mais intenso. E como foi falado, isso é muito estímulo, né? Então, por exemplo, né? Pensando em crianças pequenas. Então, é desenhos com muitas cores, muitas coisas acontecendo, né? É música envolvida, geralmente. Então, assim, realmente, eles não vão piscar porque é muita coisa para eles administrarem naquele momento, né? Sim. Isso vai se intensificando ao longo do tempo. Então, como foi falado, muitos pais usam como uma forma até de ajuda, mas a gente tem que buscar esse equilíbrio, né? Então, de forma geral ali, é claro que a criança não vai viver sem uma tela em nenhum momento da vida deles. Mas é importante... Isso é impossível, Exato, né? Mas é importante ter esse equilíbrio, pensando no desenvolvimento lá dos menorzinhos e também no desenvolvimento de forma geral, né? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, porque dentro, por exemplo, do estímulo da escola, eles não vão usar. Então, lá por 5, 6 horas diárias, eles vão estar sem celular, né? Então, aí que a gente vê o impacto disso quando eles têm muito em casa, né? Então, buscar esse equilíbrio é bem importante. Até pegando um gancho do que a Carol falou, como a tela, né, para prender ali o telespectador é tanta cor, tanta música, que quando a criança sai daquilo, ela quer que o mundo real se movimente na mesma velocidade que a tela. Então, por exemplo, ela tá lá na frente de um desenho, aí de repente ela sai da frente da televisão e vai pro quarto, e daí tem um móvel, tem algum brinquedo, e aí ela não tá, aquele brinquedo não tá se movimentando da mesma forma que a TV, e aí gera frustração, gera ansiedade, porque a criança ainda não consegue diferenciar o mundo real do digital, né? Tem uma expectativa surreal. Enorme. E isso é muito triste, porque as crianças estão perdendo essa essência, né, do brincar. Até no começo do ano, os meus pais foram para um resort, assim, e era um resort que eu e meu irmão, a gente ia desde pequeno, assim. E a minha mãe fala que ela
dava tchau pra gente de manhã e só pegava a gente à noite, porque a gente brincava o dia inteiro. E agora eles foram e levaram a minha sobrinha. E a equipe de recreação, eles são muito ativos. E aí meu pai chegou e perguntou, nossa, mas as crianças não estão brincando, né? Não tem tanta gente no hotel, até eles perguntaram. Aí os tios da recreação falaram, não, infelizmente a gente perdeu pro celular. Então as crianças não querem mais brincar, não querem mais jogar vôlei na piscina, brincar de lama, né? Correr no meio do gramadão, querem ficar no celular, no quarto. Então é triste porque as crianças estão perdendo essa essência, né?